Pessoal, nesse vídeo aqui de continuação da aula, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns exemplos aqui que ele vai trabalhar e que envolvem a ideia da gente ficar esperto em como calcula como que a gente faz para calcular esses autovalores e autovetores, né? Tais que t de v igual a lambda v que a gente viu no primeiro vídeo. Então, olha só, já foi, a gente passou a definição, né? Aí exemplos. Por exemplo, ele pega aqui a transformação t de v igual a 2v. Aí ele vai indo aqui pelo lado das matrizes e tal. Vamos fazer na lousa por nós mesmos. Professor, como é que a gente poderia... Que é bem simples esse exemplo. De cabeça ali você está vendo que t de v igual a 2v, todo mundo é autovetor, associado a um único autovalor 2. Né? Mas como é que eu poderia fazer uma continha formal na hora da prova, mesmo no caso desse exemplo simples, que dá para ver de cabeça? Como que eu faria uma continha formal ali, rigorosa, para mostrar quem são os autovetores, autovalores, né? Então, a continha seria essa. Vamos ver aqui, exemplo. 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 T de V em V. No caso aqui, deixa eu ver se é T de V em V mesmo. Não, ele colocou R2, né? Que é para pegar XY aqui. T de R2 em R2, dada por T de V igual a 2V. Essa eu nem precisaria escrever XY, imagina, né? Porque qual que é a equação da onde tudo parte? É aquela que eu expliquei para vocês. Né? Vamos colocar então assim, queremos saber autovalor, autovetor, né? Então, resolução para obter os autovalores autovetores, aquela equação zona que comanda tudo, T de V igual a lambda V. T de V igual a lambda V. Eu quero buscar os vetores V, tais que T de V igual a lambda V. Só que essa aqui é muito simples, por quê? Porque eu já sei que o T de V é 2V. Então vai ficar assim. Isso é equivalente, nesse caso aqui desse exemplo, no lugar de T de V, você pode trocar por 2V. Vai ficar 2V igual a lambda V. Então é meio óbvio que lambda tem que ser igual a 2. Né? Lambda tem que ser igual a 2. Então o autovalor é 2. E quem são os autovetores? Todos, né? Porque todo V vai ser T de V igual a lambda V. Então, todo Vzinho pertencente a R2 é autovetor associado ao autovalor lambda igual a 2. Tá? Não tem muito mais o que falar. Aqui, no caso, ele resolveu usar a matriz. Eu sei que a transformação associa um vetor xy. Claro, qual que é a matriz na base canônica aqui? Né? Por que a matriz é 2002? Lembra, se for fazer com matriz, né? Se for fazer com matriz, vale a pena fazer a OBS aqui, né? Porque o livro está usando matriz. Como é que obtém a matriz da transformação na base canônica? Aquele procedimento que eu fiz ali no outro exemplo. T de 1, 0, T de 0, 1, escreve os vetores. Isso aqui vem do capítulo 5, a gente estudou isso aqui. Inclusive, a gente viu como obter matriz em base que não é canônica também. Né? É que aqui é mais fácil porque está usando base canônica. Então, T de 1, 0. Bom, essa fórmula aqui, T de V igual a 2V, é a mesma coisa que o cara escrever T de XY igual a 2XY, porque esse vetor V, ele é um vetor do R2. Então, ele é um XY. Então, essa fórmula aqui significa isso. Então, T de XY é igual a 2XY. T de 1, 0 vai dar 2, 0. T de 1, 0 vai dar 2, 0. T de 0, 1 vai dar 0, 2. Né? Tá aí. E a matriz que vai vir disso aqui? A matriz que vai vir disso vai ser matriz da transformação T na base canônica, vai ser 2002. 2002. Tá lá. Acabou, que é a matriz que ele está usando aqui. Então, ele sabe que essa transformação pega um vetor xy,
pega a matriz 2002, multiplica por ele, dá 2x, 2y, que é 2 vezes xy, então aquilo que a gente analisou. T de V igual a 2V, quer dizer, neste caso 2 é um alto-valor de T, e qualquer xy diferente de 0, 0 é alto-vetor. Aqui eu cometi um erro, né? Não é todo vetor do R2. Todo V do R2, V diferente de nulo, aquilo que eu tinha falado antes, né? Entre parênteses aqui embaixo, V diferente de nulo. Né? É alto-vetor, porque o nulo nunca é. Alto-vetor de T associado ao alto-valor 2. Observe geometricamente, isso aqui é uma expansão, né? Então, essa transformação aqui, ela está pegando todo o vetor V e está expandindo, multiplicando ele por 2, esticando ele até ele virar o dobro do tamanho que ele tinha. De um modo geral, toda transformação do tipo αv, T de V igual a αv, ela tem alfa como alto valor, e qualquer vetor diferente de nulo vai ser alto-vetor correspondente a esse alto valor. O T de V é sempre um vetor, se ele é αv, ele é um múltiplo, e ele tem sempre a mesma direção que V. Então, e ele ainda coloca as opções aqui, né? Se o alfa for menor que zero, o T inverte o sentido do vetor. Por exemplo, se fosse menos 2V, além de esticar, ele iria rebater aqui 180 graus, menos 2V. Mas ia estar na mesma reta. Ia ser autovetor do mesmo jeito, associado ao alto valor menos 2. Se o módulo do alfa, seja ele positivo ou negativo, se o módulo dele for maior do que 1, dilata, expande o vetor, estica. Se módulo de alfa for menor do que 1, contrai o vetor. Seria o caso do meio. T de V igual a meio V. Aí, em vez de ter pego o V esticado para cá, teria pego o V e cortado pela metade aqui. Né? E se alfa for igual a 1, aí a transformação é identidade. T de V igual a V. Né? Reflexão no eixo X. Essa aqui, eu vou pular esse exemplo que a gente já analisou. A gente já calculou a matriz, a gente já viu que o 1 e o menos 1 são os autovalores. Eu fiz lá na lousa com vocês. Aqui ele está fazendo a discussão que a gente já fez lá atrás, fez antes. Né? Está explicando lá, aquilo que eu tinha explicado para vocês. Você tem o vetor U, ele continua na mesma, R de U igual a U, então ele é autovetor associado a lambda igual a 1, o vetor U que está no eixo X, e o vetor V que está no eixo Y, ele, como é reflexão em relação ao eixo X, ele é rebatido aqui para baixo. Então ele não fica igual, mas ele fica menos ele, fica em cima da mesma reta que estava. Então é autovetor também, associado ao lambda igual a menos 1. Outro exemplo que eu já tive discutindo com vocês, a rotação de 90 graus em torno da origem, né? E que é aquela questão que eu falei que não tem, olha lá, nenhum vetor é levado, diferente de nulo, é levado por T num múltiplo de si mesmo. Logo, T não tem nenhum autovalor nem autovetor. Não tem autovalores nem autovetores. Tá? Esse é um exemplo que serve para mostrar que nem todo operador linear tem autovalores e autovetores. Então, é uma questão interessante. Agora, uma coisa que eu não fiz na hora que eu estava discutindo esse exemplo é construir aqui a matrizinha. Então, a gente pode lembrar. Só que aí você tem que olhar lá no capítulo 5. Tá? Depois você dá uma checada lá no capítulo 5. O que a gente discutiu amplamente, inclusive tem gravado em vídeo, tem lousa, tem no livro. Você pode depois pesquisar lá essa questão que eu vou, inclusive, eu pretendo colocar na prova. Né? A questão dessas matrizes de rotação. Então, como é que funciona isso aqui? Exemplo, rotação de 90 graus. Né? Rotação de 90 graus. Como é que a gente faria? Aqui, no caso, ele não especificou se é sentido horário, anti-horário, mas pela matriz que ficou, pela fórmula, dá para a gente ver que é anti-horário. Né? Porque, por exemplo, o 1, 0 viraria aqui por essa fórmula 0, 1. Então, se você pegou o 1, 0 e girou para 0, 1, ele é sentido anti-horário. Rotação de 90 graus, rotação 90 graus, sentido, olha aí, alguém abriu aí, alguém está dormindo. Sentido anti-horário. Alguém está roncando aí. Não precisa zoar o professor que está dormindo, pô. Nossa senhora, agora ferrou aqui. Leonardo, é um assunto meio soporífero, eu sei disso. Dá vontade de dormir, mas eu não posso fazer nada, tá certo? Então eu peço só que a pessoa desligue o microfone e não fique roncando durante a aula. Tá legal? Mas senão a gente vai ter que ter aula aqui com esse som aí. O pessoal tá morrendo de rir. Bom, tudo bem, não precisa zoar o professor. Rotação de 90 graus, sentido anti-horário.
Então, quer dizer, aí você vai lá no capítulo 5 e lembra das matrizes. Você tem a matriz, se a rotação, vamos colocar aqui, primeiro caso, rotação for no sentido horário, rotação no sentido horário, a matriz ficava, se não me engano, era assim: cosseno θ, menos seno θ, cosseno θ. Né? Θ, ângulo θ. Rotação horária, ângulo θ. Ângulo θ. Vai lá. Então você fica com, por exemplo, se for 90 graus, cosseno de 90 é zero. Então ficaria 0, 0. Seno de 90 é 1. 1 menos 1 aqui embaixo. Você vê que ficou diferente da dele. Isso aqui é sentido horário. A dele é anti-horário. Né? Isso aí você pode depois ver lá no CAP 5. Rotação anti-horária. Vamos colocar assim. Anti-horária. Ângulo θ também. Ângulo θ. Aí a matriz, só lembrando, ela fica... aí muda o menos para cá. A diferença é apenas esse sinalzinho de menos aqui. Faz toda a diferença do vetor girar no sentido horário ou anti-horário. Tá? Então, a diferença está aqui nesse sinal de menos, que agora, nesse caso aqui, fica cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno de θ. Cosseno de θ. Então tá lá. Porque aqui sim, se o ângulo for 90, se θ igual a 90, θ igual a 90, implica que a matriz dessa transformação aí de rotação vai ficar cosseno 90 é 1, seno de 90 é 0, não, contrário. Cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1, menos 1 e 0. Que é exatamente essa matriz que você vê aqui, 0, 1, menos 1, 0. Estou fazendo isso só para vocês verem de onde que ele tirou essa matriz. Ele foi lá na fórmula do capítulo 5, isso aqui, essas duas fórmulas aqui, ver, CAP 5, e discussão que a gente fez na aula. Tá? Bom, tá aí, rotação, não tem autovetor. Agora vamos ver mais um exemplo legal aqui. Vamos ver mais um exemplo legal aqui. Aqui. Aqui, ó. Esse exemplo aqui é legal porque aqui já não dá para bater o olho assim tão de cara e dizer quem que são os autovetores e autovalores, né? Porque você tem uma forma. Ele começa o exemplo com uma matriz. Ó, imagina que essa matriz aqui, 2, 2, 0, 1, ela seja a matriz da transformação. Na base canônica, ele não falou nada, né? Então, para eu ver quem é a transformação, eu tenho que pegar a matriz e multiplicar por xy. Então vai ficar 2x mais 2y, 0 mais y. Tá lá. Então, já vou começar escrevendo essa fórmula aqui, nesse exemplo. Exemplo. Seja a transformação T, dois pontos, de R2 em R2, T, dois pontos, de R2 em R2, dada por T de XY igual a 2x mais 2y, y. Aí pergunta, quem são os autovalores, autovetores dessa transformação? Então eu vou explicar um procedimento aqui para vocês, que depois a gente pode, na aula que vem, a gente vai continuar aplicando ele em vários exemplos, exercícios CAP 6 e CAP 7. É o seguinte, o procedimento. Eu começo daquela equação fundamental. Né? Então aqui, resolução. Qual que era a equação fundamental que a gente viu? T de V igual a lambda V. Essa é a equação fundamental para descobrir os autovalores e autovetores. Né? Autovalores e autovetores. Mas agora não é uma fórmula tão simples como a daquele outro exemplo. É a fórmula T de xy, 2x mais 2y, vírgula y. Então, essa fórmula aqui pode ser já adaptada para T de xy igual a lambda vezes xy.
E esse t de xy do lado de cá pode ser substituído pela fórmula que você já tem. Então vai ficar 2x mais 2y, vírgula, y, igual lambda x, vírgula, lambda y. Olha lá, lambda y. Então, beleza. Agora, o que significa isso aqui? Você vai cair num sistema. Primeira coordenada igual primeira coordenada, então a primeira equação do sistema vai ficar 2x mais 2y igual a lambda x, e a segunda coordenada igual a segunda coordenada, y igual a lambda y. Caiu no sisteminha. Vamos organizar esse sistema aqui. Vamos organizar. Então, por exemplo, eu posso passar esse lambda x para o lado de cá, vai ficar 2x menos lambda x mais 2y igual a zero. Igual a zero. Está formando aqui um sistema homogêneo. Passa esse lambda y para o lado de cá, y não tem x, né? Então essa equação aqui ficou 0x, porque não tem x nela, na segunda equação. 0x mais y menos lambda y igual a zero. Acabou. Dá para organizar um pouco mais? Dá. Dá para a gente ver aqui o seguinte. Por exemplo, dá para colocar o x em evidência aqui, o y em evidência aqui. Então ficaria, primeira equação, 2 menos lambda vezes x mais 2 vezes y igual a zero, e 0x mais 1 menos lambda vezes y igual a zero. Então nós estamos diante de um sistema homogêneo, do qual a gente sabe que a solução dele, esse sistema homogêneo veio da onde? Ele veio dessa equação fundamental aqui dos autovalores autovetores, daqui que tudo partiu. E nesse sistema, as soluções xy, de onde é que vem o xy? Eles são as coordenadas dos vetores. Então os vetores que saírem como solução aqui são os autovetores. E os lambdas que saírem como solução aqui são os autovalores. Tá? Bom, autovetor, qual que é o truque para você resolver isso aqui? Autovetor, ele não pode ser zero, vetor nulo. Foi uma coisa que eu enfatizei bastante. Né? Então nós queremos, note que o xy tem que ser diferente de 0, 0, porque o autovalor não pode ser nulo. Só que o sistema linear homogêneo, ele tem sempre pelo menos uma solução, que é substituir o x por zero e o y por zero, que é justamente o 0, 0 que você não quer. Ele é uma solução que está sempre presente no sistema homogêneo. Se eu colocar aqui 0 e aqui 0, você resolveu o sistema, mas você pegou uma solução que você não quer. Então, como que eu posso extrair de um... Como que você pode extrair, mutar ele? Aqui, você diz? Não, remover. Desativar som? Aqui que você está falando? Desativar som. Só Leonardo pode ativar o próprio som, desativar. Não, tudo bem. Você está dizendo para o ronco dele não ficar aparecendo, que ele está dormindo e roncando, né? Mas você está entendendo o que eu estou explicando ali? Que esse sistema linear homogêneo, ele vai ter sempre essa solução 0, 0. Ela não tem como ele não ter essa aí. Essa ele vai sempre ter. Mas você está buscando soluções que sejam diferentes do 0, 0. Essas soluções diferentes, elas podem acontecer? Podem, contanto que o sistema não tenha solução única. Porque se for solução única, vai ficar só no 0, 0. Para você pegar soluções diferentes do 0, 0, não pode ter solução única. Ele tem que ser um sistema de indeterminado, um sistema de infinitas soluções. Então, a gente precisa ter... O sistema que tem solução única é o determinante diferente de 0 que ele tem. O sistema indeterminado, ele tem o determinante igual a 0. Por isso que, nesse caso, a gente vamos colocar assim, para soluções
não nulas, não triviais, né? Não nulas como essa, que a gente não quer. Devemos impor det igual a zero, que aí seria um sistema indeterminado com infinitas soluções não nulas. Tá? Agora, qual que é o det desse sistema? O det dele é 2 menos lambda, 0, 2, 1 menos lambda. Tá lá. E a gente impõe que esse det dê zero. Então, isso aqui, det igual a zero. Vou até sublinhar de verde aqui para você saber que é isso que eu estou fazendo aqui. Então, calculando o det, vai ficar 2 menos lambda. Isso aqui equivale a dizer esse vezes esse, 2 menos lambda vezes 1 menos lambda, menos 2 vezes 0, que é 0, igual a 0. Então, essa equação aqui vai ficar, some esse termo, fica apenas 2 menos lambda, daí a equação fica 2 menos lambda, 1 menos lambda, igual a 0, o que implica que você vai ter duas soluções aqui, ou lambda igual a 2, vamos colocar o primeiro lambda 1, lambda 1 igual a 1, ou uma outra possibilidade é colocar 2, lambda 2 igual a 2. Você tem dois autovalores dessa transformação, 1 e 2. Esses aqui são os autovalores. Agora, como descobrir os autovetores? Eu já vou explicar também, para fechar esse vídeo e essa aula com chave de ouro. Olha lá. Autovalores. Tá lá. Então, vamos pegar aqui, lambda 1 igual a 1. Lambda 1 igual a 1. Como é que você descobre os autovetores que estão associados ao lambda 1 igual a 1? Você pega esse lambda para os autovetores, para descobrir os autovetores. Vou colocar assim, para achar os autovetores. Substituir lambda no sistema. Substituir lambda igual a 1, no caso aqui, né, no sistema. Então você vai lá no sistema, no sisteminha linear, e vamos voltar um pouquinho lá. E você substitui o lambda por 1. Então aqui, a hora que você substitui por 1, vai ficar 2 menos 1 é 1. Então vai ficar x mais 2y igual a 0 na primeira equação, x mais 2y igual a 0 na primeira equação. E vai ficar na segunda equação, substituindo o lambda por 1, ficou 0x mais 0y igual a 0. 0 igual a 0, que é inútil. Então, a única equação que manda é essa aqui. Então, essa equação indica que os seus autovetores, eles têm a característica de ter a coordenada x igual a menos 2y. Ou seja, o conjunto dos autovetores associados ao primeiro autovalor lambda 1 igual a 1 é composto pelos vetores xy, tais que, pertencente a R2, tais que a coordenada y seja igual, a coordenada x seja igual a menos 2y. Igual a menos 2y. Tá? Para a gente escrever o conjunto total de todos os autovetores associados a lambda igual a 1. Agora, é claro que, note que, se você escrever esses vetores, onde x é menos 2y, eles vão ficar assim. xy, como x é menos 2y, vai ficar menos 2y, vírgula y. Dá para colocar o y em evidência, fica y vezes menos 2, 1. Então, também a gente pode escrever assim, o V1, esse conjunto de todos os autovetores associados ao lambda 1, ele é gerado, vetor que manda nele aqui, ó, o gerador, é o menos 2, 1. Tá? Agora, e para o outro autovalor, lambda 2 igual a 2? Para fechar com chave de ouro aqui. Lambda 2 igual a 2. Como é que ficaria aqui para a gente achar os autovetores? Substituir lambda igual a 2 no sistema. Substituir
lambda igual a 2 no sistema, que nem a gente fez aqui, nesse caso acima. Então vai lá no sistema e vê o que acontece. Coloquei lambda igual a 2 aqui. Vai ficar 0x mais 2y igual a 0. 0x mais 2y igual a 0. Essa é a primeira equação. E a segunda equação? A segunda equação, se eu substituir lambda igual a 2, vai ficar 0x menos y igual a 0. Né? Porque menos 1 menos 2, não, mais 1 menos 2 vai dar menos 1. Então vai ficar 0x menos y igual a 0. 0x menos y igual a 0. Está aqui. 0x menos y igual a 0. Ambas as equações estão dizendo uma coisa só. Y tem que ser igual a 0. Y tem que ser igual a 0. Então, o seu conjunto V2 dos autovetores associados ao lambda 2, ele vai ser o conjunto dos xy pertencentes a R2, tais que o y seja igual a 0. Então, o que a gente observou aqui? Ó? Note que nesse caso, xy com y igual a 0, ele vai virar x0. Eu posso colocar o x em evidência, fica x vezes 1, 0. Então, isso implica que o V2, ele é o conjunto dos vetores gerados pelo 1, 0. Esses são os autovetores. Dá para formar uma base de autovetores? Se eu pegar menos 2, 1 e 1, 0, é uma base, porque são dois vetores LI. Um não é múltiplo do outro. Né? Observe que o conjunto, se você montar um conjunto menos 2, 1, que é um autovetor associado ao lambda 1, e 1, 0, que é um autovetor associado ao lambda 2, ele é base de R2. É base de R2. Portanto, vamos chamar esse conjunto aqui de beta. Né? Observe que beta igual a isso aqui. Né? Então, a matriz da transformação T de beta para beta é uma matriz diagonal e tem quais vetores, né? Quais valores na diagonal principal? Os autovalores 1 e 2. Então, ela vai ficar assim. A matriz da transformação T na base dos autovetores. 1, 2, 0, 0. Não precisa nem fazer conta. Já sabe de cabeça, que eu estou explicando para vocês como é que funciona. Tá? Então, depois, vamos fechar esse vídeo aqui, o pessoal já está até dormindo aí. Vamos fechar esse vídeo e eu resolvo mais exemplos na nossa próxima aula, quarta-feira. Tá?